Boas notícias para o Fluminense, porque tem dois titulares que treinaram normalmente e devem ir a campo hoje à noite contra o Corinthians pelo Brasileirão. Além disso, três moleques de Xerém foram convocados para a seleção brasileira. Tem negócio muito próximo de ser concretizado e muitas outras informações do Fluminense nesse vídeo aqui para você, tricolor. Então, desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e depois da vinheta a gente começa com todas as informações do Fluminense. Ele retornou ao Fluminense no ano passado, não foi um retorno muito apoiado pela torcida, mas é verdade, ele teve sua contribuição no título da Libertadores, né? Eu não vou omitir aqui que o Johnny Gonzalez deu o passe para o segundo gol do Germancano lá no Rio Grande do Sul. Para a temporada 2024, ele ficou sem espaço no Fluminense e foi emprestado ao Atlético Goianiense. Por lá, também não conseguiu engrenar, né? Ele e o Danielzinho foram emprestados para lá, o Danielzinho já até saiu do Atlético Goianiense, né? Acabou rescindindo e foi para os Emirados Árabes Unidos. O Johnny Gonzalez também não conseguiu engrenar lá no Dragão, que trocou de treinador, né? Começou o ano com Jair Ventura já foi demitido, já está no Juventude, então as coisas foram mudando um pouco por lá e ele acabou não tendo muito espaço. O Vene Casagrande, jornalista, traz pra gente a informação de que o Johnny Gonzalez está mudando de ares, né? Para quem não lembra, o Johnny Gonzalez ainda é jogador do Fluminense, ele tem contrato com o Tricolor até o final de 2024 e por isso essa informação importa muito pra gente, tá? Segundo ele, o Johnny Gonzalez está muito próximo de trocar o Atlético Goianiense pelo Paysandu. O jogador e o Dragão já deram o aval, o Paysandu, claro, também está interessado nessa contratação, e agora falta somente o aval do Fluminense, né? Falta o Fluminense dar o ok para o Johnny Gonzalez poder ser repassado, né? O empréstimo dele ser repassado ao Paysandu. Vale lembrar, né, que o Fluminense divide no momento o salário do Johnny Gonzalez com o Atlético Goianiense e é uma situação parecida, semelhante do que vai acontecer com o Paysandu, portanto precisa desse aval do Fluminense, né? Repito, ele ainda é jogador do Fluminense até o final de 2024, então o Fluminense precisa dar esse aval. A tendência é que isso ocorra, vai ser emprestado até o final do ano, que é quando acaba o vínculo dele com o Fluminense também. Então Johnny Gonzalez muito próximo de chegar a novo clube, de ir para o Papão da Curuzu. Quero falar aqui também rapidamente sobre Fluminense e Grêmio, partida de volta da Copa Libertadores da América, porque temos a arbitragem definida. A Conmebol definiu já quem vai ser o árbitro responsável por comandar essa partida. E trata-se do Andrés Matonte, que é um árbitro uruguaio, ele que vai comandar Fluminense e Grêmio, partida de volta da Copa Libertadores, né? A gente sabe muito bem, o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 2-1, precisa, portanto, vencer por 2 gols de diferença a partida da próxima terça para se classificar sem disputa de pênalti. Caso o Fluminense vença por 1 gol de diferença, aí a gente vai ter disputa de pênalti para definir, né, quem vai passar para as quartas de final. O Andrés Matonte, uruguaio, já apitou 2 jogos do Fluminense em toda a história. Um deles é uma recordação bem positiva, né? Foi o primeiro na Libertadores do ano passado. O Fluminense venceu o Olímpia por 2-0 em casa, né, no Maracanã, nas quartas de final. Deu uma encaminhada na classificação, depois lá no Paraguai a gente voltou a vencer por 3-1. Ele apitou essa partida do Fluminense e o segundo jogo na história foi nessa edição da Libertadores, foi justamente na estreia do Fluminense, aquele empate com o Alianza Lima em 1-1 lá no Peru, que a gente sai atrás tomando gol por sinal do Kevin Serna, hoje no Fluminense, e empata o jogo com o Marquinhos. O Andrés Matonte era o árbitro daquela partida. O Fluminense tem um aproveitamento então muito positivo com ele, né? São 2 jogos, não perdeu nenhum, ganhou um, empatou outro. É 66,67% de aproveitamento com esse árbitro uruguaio, que a gente espera, né, que faça uma excelente partida, né, uma excelente comando de jogo na próxima terça. No último jogo, na partida de ida, né, o Mano Menezes elogiou bastante a arbitragem, claro, né, depois do que aconteceu contra o Vasco com o Anderson Daronco, todo mundo ficou muito na bronca. Na partida de terça-feira, o Dario Herrera, né, que apitou, foi muito elogiado pelo Mano Menezes. A gente espera que o Andrés Matonte também faça uma boa arbitragem.
E essa é uma ótima notícia porque a molecada de Xerém continua dando show e temos 3 jogadores convocados pela seleção brasileira. A gente vai comentar bastante sobre isso, só vou antes rapidinho lembrar você, ligado aqui na Central Fluminense, de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica sabendo de tudo que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então o que você vai fazer? Você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link que lá está, vai abrir o canal da Central Fluminense no seu WhatsApp e aí você apertar o botão seguir e a partir desse momento vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão. Combinado? Então tô te esperando por lá e vamos falar dessa notícia maravilhosa. Quem traz pra gente é o portal Xerém Stuff e ele dá conta de que 3 jogadores do Fluminense foram convocados para a seleção brasileira Sub-16, né? A gente sabe que o Sub-16 do Fluminense acaba abrangendo um pouco a Esquadrilha 07, né? Que é uma geração muito bem falada do Fluminense nas categorias de base, uma geração de muito destaque. E um desses jogadores aqui, inclusive, tem sido titular na Esquadrilha, que é o atacante Wesley Natan, convocado para a seleção brasileira, tem evoluído muito, tem feito ótimas partidas pelo Sub-17 tricolor. Além dele, o meio-campista Juan Salles também foi convocado pela seleção brasileira e o também atacante Caio Henriques, também indo para a seleção brasileira Sub-16. Isso ilustra muito bem, né, o excelente trabalho de base que o Fluminense faz, gerações e gerações de grandes jogadores surgindo em Xerém. Esse trabalho tem que continuar, né, e a gente quer ver essa molecada dando frutos no time de cima, como aconteceu ano passado, né? A gente é campeão da Libertadores com o gol do John Kennedy, tem o André como titular, tem o Martinelli como titular, o próprio Alexander aparecendo como uma peça importante. Então é isso que a gente quer no final das contas, né? Que essa molecada continue dando show e ajudando muito o Flusão. Então meus parabéns aqui pro Juan Salles, pro Caio Henriques e pro Wesley Natan, que foram convocados para a seleção brasileira Sub-16. E hoje à noite tem Fluminense e Corinthians no Maracanã, partida importantíssima para o Flusão na luta contra a degola. Muitas informações para trazer sobre essa partida, tenho as prováveis escalações, tenho também quem vai apitar esse jogo. E vai ser o Braulio da Silva Machado, tá, gente? Esse árbitro lá de Santa Catarina não agrada a torcida tricolor e com razão, né? Para quem não lembra, ele foi o árbitro daquela partida contra o Palmeiras em 2022, que o árbitro parou o jogo por causa de um gás de pimenta que ninguém sentiu. Vocês lembram disso? Pois é, no Maracanã, lotado, o Fluminense estava pressionando o Palmeiras, o árbitro parou o jogo, alegou que tinha gás de pimenta. Nem jogador do Palmeiras reclamou, nem jogador do Fluminense reclamou, nem torcedor do Fluminense sentiu, ninguém sentiu, só o árbitro sentiu e parou o jogo. Desde então a torcida do Fluminense naturalmente pegou uma birra muito grande com ele. É ele que vai comandar essa partida de hoje e ele já fez 13 jogos do Fluminense, né? São 5 vitórias do Fluminense, 2 empates e 6 derrotas, um aproveitamento baixo, né? De 43,59% do Fluminense sob o comando desse árbitro. A última partida do Flu que ele apitou foi o Palmeiras 1-0 Fluminense, na penúltima rodada do Brasileirão do ano passado, lá no Allianz Parque, um jogo em que o Lucas Justin foi titular pela primeira vez e acabou sendo expulso, mas ao meu ver foi expulso com razão, não tinha muito o que falar não, ele mereceu ter sido expulso naquele jogo. Quem apitava era o Braulio da Silva Machado. Eu tenho agora aqui para trazer para vocês as prováveis escalações tanto do Corinthians, que deve ter novidades, quanto do Fluminense, que também vem bastante mudado, mas antes eu vou rapidinho aproveitar aqui para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, quero mandar um abraço para o João Silva, de Angra dos Reis, para o Dirceu, de Lusiânia, em Goiás, para o Delmiro Gil, de Minaçu, em Goiás, para o José Luiz, de Vitória, para o Edivaldo, de Araruama, para o Damata, de Petrópolis, para o Júnior, de Picos, para o Vanderlúcio, de Governador Valadares e para o Assis, de Manaus. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central. Convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome em algum vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo me falando seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos começar falando sobre o Corinthians, o nosso adversário, também não vive um bom momento no Brasileirão, também está lá na parte de baixo da tabela, o que torna esse jogo ainda mais importante, né? O famoso jogo de 6 pontos. O Fluminense pode fazer 3 pontos e impedir um rival direto de pontuar na competição. E o Corinthians
pode ter algumas mudanças importantes, né? Ao longo da semana a gente já tinha falado do retorno do Igor Coronado, que estava cumprindo suspensão, mas ele deve começar no banco de reservas essa partida. O Corinthians tem alguns desfalques importantes para esse jogo. O Ranieri, volante, teve uma lesão na panturrilha, não vai para a partida. O Yuri Alberto fez uma cirurgia na vesícula, também não vai para jogo, assim como o Alex Santana, com uma lesão muscular na coxa esquerda. O Juan Oliveira, com uma cirurgia no joelho. E o Michael também fez uma cirurgia no joelho. E o Diego Palacios fez uma cirurgia para corrigir uma lesão na cartilagem. Esses são os desfalques que o Corinthians tem para essa partida. E o técnico Ramon Dias arma um Corinthians com 3 zagueiros, né? Um pouco diferentes, com Hugo Souza, o famoso Hugo Neneca no gol. Um trio de zagueiros com Kaká, André Ramalho e Félix Torres. Na direita, Mateuzinho. No meio campo, Ryan, Charles e Matheus Bidu. Lá na frente, Rodrigo Garro, Thales Magno e Pedro Raul. Esse é o Corinthians provável para o jogo de hoje contra o Fluminense. Thales Magno já estreou, né, recentemente, vem jogando bem, já vem fazendo seus gols, vem ajudando muito o Corinthians. É uma peça para a gente ficar de olho, além do Rodrigo Garro, né, o meia canhotinho de muita qualidade que o Corinthians trouxe nessa temporada. É quem tem dado um suspiro de esperança para o Corinthians nessa temporada tão ruim do Alvinegro. Sobre o Fluminense, a gente tem boas notícias, como eu falei no comecinho do vídeo, né? Porque 2 titulares treinaram normalmente e devem atuar na partida de hoje. Eu tô falando do volante Alexander, que tinha sentido dores no pubis e tal, a gente falou isso ao longo da semana, era dúvida para essa partida, mas deve ser titular normalmente. Quem também treinou ontem normalmente e deve ser titular na partida de hoje é o atacante Keno. Saiu machucado no jogo contra o Grêmio, acabou entrando ali no lugar do Martinelli, não fez uma boa partida, acabou saindo machucado, mas já está recuperado, deve ter condições de jogo e deverá ser titular, inclusive, na partida de hoje. Apesar disso, o Fluminense tem uma extensa lista de desfalques, né? A começar pelo treinador Mano Menezes, que tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Vasco, está suspenso e não estará na beira de campo hoje, né? Quem vai estar comandando o Fluminense ali na beira de campo será o Sidney Lobo, que é o seu auxiliar. Além do Mano, Ganso e John Arias também receberam o 3º cartão amarelo e, portanto, cumprem suspensão. O Martinelli, com problema no tornozelo esquerdo, também não vai para jogo. O Marcelo, com uma lesão na perna direita, também está fora. Além do Diogo Barbosa, comentamos aqui ao longo da semana, fez uma artroscopia no joelho direito, deve ficar aí pelo menos 45 dias de molho sem poder atuar pelo Flusão. Portanto, a provável escalação do técnico Sidney Lobo, já que o Mano Menezes está suspenso e não vai poder estar na beira do gramado, tem o Fábio no gol, o Samuel Xavier na direita, na zaga, Thiago Silva, é certeza, e ao lado dele fica a dúvida, né? Se o treinador vai manter o Thiago Santos, que é quem vem jogando e sendo muito criticado por sinal, ou se vai colocar o Inácio, que não pôde jogar no meio de semana pela Libertadores porque cumpria a suspensão, mas no Brasileirão ele está liberado, é uma possibilidade para começar o jogo. Na esquerda é o esquerdinha, tanto Marcelo quanto Diogo Barbosa lesionados, é o esquerdinha que vai jogar. No meio campo temos André, Alexander, né, portanto, inteiro, treinou ontem, deve ser titular hoje, formando a dupla de volantes com o André, Lima e Renato Augusto, no lugar do Paulo Henrique Ganso. E lá na frente, Keno e Cauã Elias. John Arias suspenso, assim como Paulo Henrique Ganso, né? O Keno fica com a posição, então, ao lado do Cauã Elias para formar essa dupla de ataque tricolor. Bom, esse jogo, né? Esse meio para frente do Fluminense não agrada, né? O Keno vem num momento muito ruim, o Renato Augusto, meu Deus do céu, né? Acho que dispensa comentários, mas é torcer para que hoje os caras consigam jogar um futebol que eles não apresentaram em 2024 e levem o Fluminense rumo à vitória, porque é um jogo essencial, muito importante no Campeonato Brasileiro. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. Você está confiante para a partida de hoje? Quanto que vai ser o jogo do Flusão? Comenta aqui embaixo o seu palpite para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.